Pessoal, educação e saúde. Mas de onde veio esse conceito? O Ministério da Saúde define a educação e saúde como processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa a apropriação temática pela população, conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com as suas necessidades. Então, trata-se de um processo de construção de conhecimento com o objetivo de tornar as pessoas capazes de produzirem uma mudança de comportamento e com a adoção de atitudes que favoreçam a saúde. O termo ele não é novo e já vem sendo usado desde o início do século XX, mas no início as ações do Estado eram autoritárias e arbitrárias nas chamadas campanhas sanitárias. A fim de combater as epidemias de febre amarela, varíola e peste, que estavam trazendo grandes transtornos para a exportação de café, adotava-se a política médica sob a influência da doutrina alemã. O Estado ele deveria assegurar o bem-estar e a segurança, mesmo contra os interesses individuais. Assim, o primeiro movimento que surgiu foi a do higienismo, a ideia de que a educação sanitária era implantar hábitos higiênicos que desconsideravam as relações entre doença e condições de vida. Predominava a imposição de normas e medidas de saneamento consideradas científicas pelos técnicos e burocratas. O Estado enxergava que a ignorância e a falta de informação da população era a causa das doenças. Um exemplo de como eram as práticas daquela época foi a criação do personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato, que sofria de ancilostomose, retratando as condições de vida precárias da população. Então, as campanhas sanitárias utilizavam o Jeca Tatu para mostrar à população que os problemas de saúde eram responsabilidade de cada um, não levando em conta todo o contexto que envolvia o problema. A culpa da pobreza é dos próprios pobres, que são doentes porque não se preocupam com a alimentação sadia, que têm vermes porque são preguiçosos e não constroem latrinas, não usam sapatos e não vão ao médico. Propaganda de educação sanitária da época, como resgatou a professora Alcânia Donato. No seu contexto histórico, em 1920, temos o surgimento da expressão de educação sanitária, tendo como seu primeiro movimento a do higienismo em 1925. A visão da educação sanitária era implantar hábitos higiênicos. Em 1942 é criado o Serviço Especial de Saúde Pública, uma educação conservadora com a reprodução de modelos de saúde. Em 1945, a Organização Mundial de Saúde discute um conceito mais abrangente, sendo a saúde vista como um completo bem-estar e não somente a ausência de doença. A vigilância sanitária surge de uma necessidade de controlar a propagação das doenças transmissíveis, onde na década de 80 é criada a Agência de Vigilância Sanitária. A partir de 1978, a Constituição atrelou a educação e saúde com a mobilização social. O Sistema Único de Saúde, o SUS, nasce aqui. É dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. O SUS, então, ele rompe definitivamente com a ideia do higienismo. Em 2001, temos a Política Nacional de Promoção da Saúde na esfera do Ministério da Saúde. Ações integradas de educação e comunicação em saúde e mobilização social voltadas aos programas de saúde pública. Então, a comunidade tem uma participação ativa, ela é parte integrante dessas ações. Com a implementação do SUS, temos tanto a educação continuada quanto a educação permanente institucionalizadas como políticas nacionais de educação, já que é fundamental que os profissionais e trabalhadores aprimorem e atualizem constantemente os seus conhecimentos, competências e habilidades para estarem aptos a exercer as atividades que necessitam da sua intervenção. Em 2004, o conceito de saúde única ganha força com a publicação dos 12 princípios de Manhattan, que recomendavam um olhar mais abrangente para a prevenção de zoonoses e a questão da preservação ambiental. O conceito também não é novo e a tríade homem, animal e ambiente mostram como a saúde das pessoas, animais e meio ambiente estão interligados. Assim, o processo de ensino-aprendizagem na saúde tem evoluído com práticas que valorizam o diálogo, a horizontalidade, a troca de experiências e saberes, onde o protagonista é o educando, como participação ativa nas denominadas rodas de conversas, muito comuns nas práticas educativas e comunicativas na saúde. Como citou Cristina Sabo durante o Fórum de Educação e Saúde promovido pelo MAPA,
É importante quebrar barreiras entre educação, comunicação, mobilização para a construção de processos pedagógicos articulados e dialógicos. Mas ainda, na prática, a educação ela tem sido vista como divulgação, transmissão de conhecimento e informações de forma fragmentada, mas ela deve sim estimular a participação do educando para que ele discuta e faça uma reflexão crítica. No modelo de educação participativa, os objetivos envolvem pensar, refletir, transformar e transformar-se. Então, podemos definir a educação em saúde ou educação sanitária como um processo que leva um público específico conhecido, seus aspectos psicossociais, para uma mudança de comportamento. Como políticas nacionais de educação, o SUS mantém a educação continuada, cujo termo surgiu para designar a atualização frente às evoluções técnico-científicas e às necessidades sociais. E a educação permanente, que é uma estratégia para detectar problemas e buscar soluções. Em 2004, o Ministério da Saúde institui a Política Nacional de Educação Permanente e Saúde como uma estratégia do SUS. É fundamental que os profissionais das equipes aprimorem constantemente a capacidade de análise das situações que necessitam da sua intervenção. Para isso, podem contar com momentos de educação permanente que propiciem discussão, aprofundamento e atualização de conhecimentos, competências e habilidades. Então, faz-se necessário que o SUASA, como fundamentado nas legislações que falaremos adiante, tenham como modelo de educação e comunicação em execução no SUS. Então, agora vamos abordar as legislações referentes à área da defesa agropecuária. Na defesa sanitária animal, a educação sanitária, por meio do Decreto 24.548 de 1934, é citado no capítulo 7 da referida legislação, no item Assistência Veterinária, no seu artigo 73. Com o fim de tornar mais eficiente o combate às moléstias infecto-contagiosas, será organizado um serviço de propaganda, divulgação e educação sanitária, pelo qual serão distribuídos gratuitamente folhetos, prospectos, cartazes ou monografias e efetuadas conferências pelo seu pessoal técnico. Então vejam que a assistência veterinária focava suas ações na distribuição de cartazes. Mais recentemente, podemos destacar 3 legislações cujo embasamento legal citam a atividade de educação em saúde animal e sanidade vegetal. São elas: o Decreto 11.332, de 1º de janeiro de 23, que aprova a estrutura regimental do Ministério da Agricultura e Pecuária, a Instrução Normativa 28, que institui o Programa Nacional de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária, e o Decreto 5.741, de 30 de março de 2006, que define as diretrizes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUAS. Essas legislações foram publicadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o órgão responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária. E a descrição dessas competências estão no Decreto 11.332, de janeiro de 23. Em destaque, compete ao MAPA a informação agropecuária, assistência técnica, extensão rural e as boas práticas agropecuárias e o bem-estar animal. Dentre as competências do seu departamento de serviço técnico estão coordenar as estratégias e os meios de comunicação de risco e de educação sanitária. Diante dessas competências, o MAPA instituiu o Programa Nacional de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária por meio da Instrução Normativa número 28, de 15 de maio de 2008, que está em processo de revisão, cujo objetivo é promover, por via educativa, a sanidade, a inocuidade e qualidade dos produtos agropecuários brasileiros e de seus derivados, priorizando o estímulo ao desenvolvimento de responsabilidades de todos os envolvidos na cadeia produtiva da agropecuária nacional e a promoção da compreensão e aplicação da legislação de defesa agropecuária, por meio de promoção de cursos de educação sanitária, formação de multiplicadores, promoção de intercâmbios de experiências e utilização dos meios de comunicação. Já outro importante destaque à educação é dado no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que por meio do Decreto 5.741, de 30 de março de 2006, estabelece as diretrizes e princípios como deve operar o SUASA na sanidade agropecuária, incluindo aí a educação. Na seção 4, define-se a educação sanitária como ação estratégica, instrumento de defesa agropecuária no SUASA,
para garantir o comprometimento dos integrantes da cadeia produtiva agropecuária e da sociedade em geral. É um processo ativo e contínuo, sendo que as 3 instâncias do SUAS, a central, a intermediária e a local, disporão de estruturas organizadas para as ações de educação em defesa agropecuária. O MAPA, como instância central e superior, apoiará ações de educação sanitária nos segmentos públicos e privados da cadeia produtiva e da sociedade em geral e das instituições de ensino e pesquisa. A exemplo da saúde, o MAPA tem investido na capacitação do seu corpo técnico para as ações de educação em saúde, promovendo a formação dos multiplicadores e valorizando as ações realizadas pelos estados e municípios, com a implantação de um Serviço Nacional de Educação Sanitária e a participação ativa dos órgãos de defesa sanitária estaduais, municipais e também outras instituições. As ações de educação sanitária são essenciais na redução da ocorrência de doenças e pragas, bem como na proteção e promoção da saúde das pessoas, animais e ambiente. Além disso, a concepção atual de defesa agropecuária parte do ideal de responsabilidades compartilhadas, onde cada um dos elos, seja ele do serviço público ou privado, tem atribuições, responsabilidades e devem trabalhar em conjunto, aumentando a efetividade das ações. Para tanto, o conhecimento de fundamentos, metodologias, planejamento e criticidade em educação se fazem necessárias para se ter um profissional capacitado, de forma continuada e permanente, que esteja atento às questões ligadas à saúde única nesse nosso mundo em constante mudança e cheio de desafios.